Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde Itapetininga, começando o programa Telescópio para você, hoje 21 de janeiro de 2020, é quinta-feira, a temperatura agora aqui na cidade esquentou aqui em Itapetininga, 30 graus é a temperatura agora nesse momento, e você vê aí como estamos toda essa semana mostrando para você as imagens do Cerco de Jericó que está acontecendo na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres aqui de Itapetininga, o pessoal reunido, rezando aí, e nós sempre trazendo para você as missas aí. Ontem eu estava acompanhando também a missa do Padre Fernando aqui, que foi transmitida às 7 horas da noite pela TV, pelo Facebook aqui da TV Itapê, então fique ligado aqui com a gente, porque no programa de hoje, Telescópio, vamos conversar com uma grande figura aqui da nossa cidade, que é a Dama do Agro. Você conhece a Fernanda Nanini, ela faz um trabalho muito especial aqui na nossa cidade, referência em todo o Brasil na área do agro, e também tem aí uma comunicação muito legal, desenvolve uma página no YouTube, também no Facebook, no Instagram, trazendo sempre as novidades do agro, prestigiando, né? Esse que é um dos nossos grandes pérolas aqui de Itapetininga, que é o nosso agronegócio. Então vai ser um papo muito legal, e você sabe, o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é a Tradição, Seriedade e Respeito, também o Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida, e a Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Para participar aqui junto com a gente, é só mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê, também através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Então não deixe de participar aqui junto com a gente. Eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, você que acompanha com a gente aqui através das redes sociais, da TV, também através do canal 8 da NET. É sempre uma alegria poder estar junto com você, trazendo mais um Telescópio, trazendo mais assuntos aqui da nossa cidade, e hoje falando sobre a grande pérola da nossa cidade, o grande motor da nossa economia aqui, do nosso PIB regional, que é o agronegócio. A nossa região, ela é muito, muito abençoada nessa área, e nós precisamos muito também prestigiar, levar o grande nome das pessoas que fazem isso, e quem está aqui para conversar com a gente é uma dessas pessoas, que é a Fernanda Nanini, conhecida também como a Dama do Agro, ela que é gestora de agronegócio, formada pela nossa FATEC aqui em agronegócio e graduando em agronomia pela Anhanguera aqui em Itapetininga. Fernanda, obrigado pela participação aqui, seja muito bem-vinda ao Telescópio. Nossa, eu que agradeço, pena que a gente não consegue expressar tanto pelos olhos aí a felicidade que eu tô de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é apaixonante. Quem vive o agro sabe o quanto que eu sou apaixonada e quanto quem está no campo é apaixonado por aquilo que faz. Então, o nosso agronegócio aqui na cidade de Itapetininga realmente é muito forte, mas a gente ainda tem muito que aprender e crescer. E eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo tanto. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Fernanda, primeiro, né? Gostaria que você contasse um pouco para o pessoal a sua história pessoal com o agro, né? Ou seja, com o campo. Todo mundo que nasce aqui na nossa cidade, se perguntar aqui, tem uma ligação, né? Ou é pai, ou é vô que teve uma ligação com o sítio. Eu mesmo, na minha família, da minha mãe, ela teve 12 irmãos. Ela tem 11 irmãos, na verdade, ela é a 12ª, ela é a mais nova, ela é a única que nasceu aqui na maternidade, porque minha família já morava na cidade, mas todos os outros 11, eles viveram a época do sítio, eles viveram a época de plantação, de tudo, e isso também, como que foi na sua vida, essa ligação com o campo, onde despertou? Você nasceu no campo ou já nasceu aqui na cidade, Fernanda? Eu nasci já na cidade, né? Nasci de mãe solteira, então sofreu muito, imagine isso, tá? Não tenho dificuldade nenhuma, gente, eu falo a minha idade, isso há 47 anos atrás, ter sido mãe solteira numa época tão difícil, né? Uhum. Não foi nada fácil. E a minha mãe, ela foi criada no sítio, só que meu avô, ele trabalhava nas fazendas, né? Ele não tinha nenhuma terra, ele foi tropeiro, né? Olha só que ele legal. foi tropeiro e ele sempre trabalhou nas fazendas, né? Até do saudoso Chico Rosa, né? Lá traçando lá o Bela Vista, me esqueci o nome lá daquele bairro.
Mas aquele depois da pista lá? Isso, o Sotemo? O Sotemo, ele morou muito tempo ali no Sotemo, né? Que era conhecido como Joaquim Baruio. Joaquim Baruio, e ele tinha um problema na garganta, não falava, mas mesmo assim chamava de Joaquim Baruio. É um apelido carinhoso que ele tinha. E da época de tropeiro, ele sempre viveu em sítio, então a minha mãe teve essa vivência no sítio. E eu já nasci na cidade, a minha mãe começou a trabalhar na cidade, viveu essa época em que se saía do campo para vir para a cidade, né? Para trabalhar. E depois de casada, com 2 filhos já um pouco mais criados, eu resolvi que eu precisava ter um curso superior. O curso superior que tinha aqui na FATEC era agronegócio, comércio exterior. E como eu tinha um pezinho lá na roça, e que eu gostava muito, né? Lá no Sotemo meu avô tinha uma chácara, então a gente vivia brincando bastante por lá. E resolvi fazer agronegócio. Então foi depois. Tinha uma ligação afetiva, né? Afetiva. Tudo, mas nunca foi um lugar que você morou, que você trabalhava, nem nada, né? Nada. E aí eu fui fazendo o curso um curso de excelência, com excelentes professores, e eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso de agronegócio, e já no último ano de faculdade eu resolvi que eu queria seguir a área de projetos, né, que é o que eu faço hoje. O meu trabalho no escritório Agroempreender, que é a minha empresa, são projetos de captação de recurso financeiro para produtor rural. E tive a ajuda de muitas pessoas, inclusive do seu Amauri, do Sindicato Rural, que foi um cara que acreditou em mim, me abriu as portas, né? Tive a ajuda de muitas outras pessoas que viram em mim a força de vontade, né? De trabalhar, de empreender, que acreditaram no meu sonho. E aí eu tô com o meu escritório que atende aí, além de Itapetininga, todo o estado de São Paulo e vários estados aí do Brasil. Muito bem. Fernanda, já vamos entrar aqui, antes de entrar ainda na parte aqui da empresa, de tudo, né? Gostaria que você começasse um pouquinho com a gente aqui a respeito desse nome, né? A Dama do Agro. Está aqui na sua máscara também, na camiseta, assim. Em que momento surgiu para você exatamente, de trabalhar esse nome? Foi um apelido que chegou em algum momento? Você gostou também de se colocar como a Dama do Agro, ainda mais pelo trabalho que você realiza, né? Como que é? Então, a gente fazia já um trabalho direcionado principalmente para o reconhecimento das mulheres do campo, né, a importância delas, o empoderamento. A gente chegou a fazer alguns eventos aí também que motive, que dê a importância para o produtor rural. E aí a gente precisava criar uma persona, né? A gente precisava criar um nome forte para que fosse conhecido e divulgado aí por todos os cantos. E aí, juntamente com o Cassiano, que faz o meu marketing, né, fazia o marketing do escritório, nós chegamos a esse consenso de criar uma persona, e a gente achou por bem ser a Dama do Agro, até porque eu já sou, né, uma mulher mais madura e tal. Então a gente achou que combinava, e ele criou o logo e a gente gostou, e aí foi crescendo. Hoje a gente trabalha bastante essa persona que é a Dama do Agro. Muito legal, e acho que traz também uma profissionalização até nessa parte da comunicação, né? Às vezes o pessoal fala bastante, né, da importância do agro, muitas vezes não se tem nessas figuras aqui na cidade, essas figuras que representam tudo isso. A gente sabe que existem produtores grandes, produtores importantíssimos para o país, aqui na nossa região, né? Mas que muitas vezes não se tem esse trabalho então de comunicação, esse trabalho de se colocar, esse trabalho de se ter, vamos dizer assim, uma identidade visual, tudo. Acho que tudo isso acrescenta muito, né? E fala pra gente, Fernanda, a respeito da importância do agro, principalmente, acredito que você saiba disso a nível de Brasil, mas da nossa região com referência ao Brasil, né? Ela é importante para nós, mas também é importante para todo o país funcionar esse agro aqui da nossa região, né, Fernanda? Exatamente, assim, o que eu vejo, principalmente aqui em Itapetininga, tá? Eu vejo Itapetininga como uma cidade estratégica
para o agro, principalmente, e a gente tem ligação aí com as rodovias mais importantes do estado de São Paulo, muito fácil, mas infelizmente hoje a gente vê que o agro não está tendo toda a sua importância que deveria ter, né? E eu enxergo ainda que economicamente a gente precisa dar mais ênfase ao agronegócio dentro de Itapetininga. A gente precisa criar uma economia mais agro aqui para a nossa cidade. O agro é, com certeza, o setor que mais emprega, seja aqui em Itapetininga, região, ou até Brasil afora. E enquanto os governantes não derem a importância que tem que ter para o agro, principalmente uma importância econômica, a gente ainda vai ficar patinando. Eu gostaria muito que Itapetininga fosse Itapetininga cidade do agro. Esse é o meu sonho. A gente trabalha muito para que tudo isso aconteça, que o produtor seja reconhecido, que principalmente a comunidade, principalmente a população, não enxergue o agro como um inimigo, porque ele não é. Se você tem a comida na tua mesa, todas as refeições que você tem na sua mesa, você tem que agradecer ao agronegócio e às pessoas que fazem o agronegócio. E então a gente escuta muito falar que o agronegócio é vilão do meio ambiente, que o agronegócio é vilão porque só usa agrotóxico, e o negócio não é bem assim, tá? É muito ao contrário. O agronegócio, ele é um protetor do meio ambiente, porque se não existir o meio ambiente, o produtor não tem como produzir, que a gente precisa dos recursos naturais para produzir, né? Agrotóxico não é bem assim que funciona, tá? Tivemos muita liberação de agrotóxicos. Não é isso. É que os nomes comerciais de um mesmo produto são autorizados ao mesmo tempo. Não é que se criou uma nova fórmula de defensivo agrícola, né? É que eles foram, uma mesma fórmula tem vários nomes comerciais e eles foram autorizados ao mesmo tempo. Então eu acho que fica muito mascarado essas informações algumas fontes, né? Fica bem mascarado essas informações. E o agro, para mim, o agro e o produtor rural e a produtora rural são os heróis dessa nação, com certeza. Muito bem, outra coisa também que se atribui muito, eu queria que você comentasse um pouquinho, acho que principalmente na nossa região aqui, às vezes deve ser, vamos dizer assim, não tão comum se falar disso, mas se fala muito principalmente nas áreas de floresta aqui do Brasil, que o agro seria o grande culpado pela questão do desmatamento em muitos locais. Tudo. Como que você vê essa questão, Fernanda? Então, a questão é a seguinte: existe desmatamento? Existe, tá? Existe sim. Mas a gente não pode generalizar o produtor rural e não podemos generalizar, na realidade, nenhuma profissão. Exatamente. Como existem maus médicos, maus advogados, enfim, todas as profissões, existem também aquelas pessoas que desmatam, né? Infelizmente isso acontece, falta uma força política para que isso cesse, né, de uma vez por todas, mas a gente não pode generalizar, tá? A gente tem que, nós temos a maioria, digamos que aí mais de 98% são de bons produtores, que fazem tudo da maneira correta, que usam os defensivos nas doses certas, né? Tudo isso é muito importante. Então, eu gostaria eu trabalho para isso, para desmistificar o agro como vilão da sociedade. Muito bem. E, Fernanda, até você está falando aqui, você trabalha com isso, né? Ou seja, não é simplesmente um trabalho de comunicação, às vezes ser de certa forma, o rosto de uma empresa que gostaria de fazer uma comunicação. Não, você vem de uma empresa onde você ali trabalha justamente, ou seja, tem uma posição consolidada no agro, tem uma posição de destaque aqui nessa parte de captação de recursos, né, para o agro. Tudo. Conta um pouquinho para a gente como foi esse trabalho, Fernanda. Como que você conseguiu entrar nesse mundo, conquistar esse espaço? Ou seja, é um espaço muito difícil, ainda mais sendo mulher. Como que foi tudo isso?
Foi um espaço muito difícil, mas como eu falei para você, eu tive a ajuda de algumas pessoas importantes no começo, mas eu vejo que se não fosse a minha força de vontade, eu não teria conseguido nem o apoio dessas pessoas. Uhum. Não é fácil você se colocar como agro, sendo mulher, mas eu sempre tive uma postura muito profissional, né? Então, quando as pessoas me perguntam, você sofreu algum preconceito? Se eu sofri, eu não percebi, porque eu sempre me coloquei muito. Como que a mulher consegue se colocar? Ela consegue se colocar mostrando a que ela veio, né? Não deixando se abater, mostrando que ela é sim uma excelente profissional, trazendo resultados para aqueles que você presta o serviço. E aí o agro tem muito do boca a boca, né? Um vai falando para o outro e o negócio flui. Os resultados acabavam já barrando já qualquer pré-julgamento que as pessoas poderiam fazer por ser mulher, né? Exatamente, E hoje o escritório que eu trabalho, que é o meu escritório, é uma referência no Brasil todo, principalmente de suinocultura e avicultura, mais avicultura, né? A gente trabalha muito forte quanto a isso, então a gente atende produtores do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste a gente também atende alguns. Então a gente o meu planejamento e o meu foco é também conseguir acessar outros estados levando o nosso trabalho, né? Muito bem, né? E você até citando aqui, né, citou vários estados, ou seja, não é algo tão regional também, então, esse trabalho, né? Você já consegue ter, essa integração, ela acontece também já no campo, o campo ele está, vamos dizer assim, já de certa forma globalizado, vamos colocar assim, integrado bastante para você conseguir trabalhar, fazer todo esse trabalho com os produtores de outros estados, isso tudo já acontece tranquilamente? Acontece porque a gente sempre tem que olhar cada produto como uma cadeia produtiva, sim. Como uma cadeia produtiva. Então, se a gente pega, por exemplo, o milho ele tem uma cadeia produtiva extensa, que começa antes da porteira, né, com as empresas que vendem insumos, que vendem o adubo, entra dentro da porteira e porteira fora, até chegar na exportação como commodity. Então, essa cadeia produtiva ela é muito longa e tem muitos agentes, muitas pessoas envolvidas, né? Então, cada produto tem uma cadeia produtiva que ela se estende muito. E aí, quando você começa a trazer resultados para o produtor, de uma determinada cadeia produtiva, automaticamente aquilo já vai disseminando nessa cadeia e você acaba sendo referência numa determinada cadeia, né? Eu gosto mais de trabalhar com a área animal, mas a gente tem profissionais que gostam da parte de produção. Então, assim, eu procuro sempre também dar uma importância grande a todos os técnicos, né, que trabalham nessas cadeias produtivas. Não somente o produtor rural, mas a gente tem muitos técnicos envolvidos. Então a gente tem desde agrônomos, tecnólogos em agronegócio, os técnicos agropecuários, veterinários ou tecnistas, cada um com o seu valor dentro de cada cadeia produtiva. É uma cadeia muito grande que movimenta, né? Se nós pensarmos aqui, a gente fala sempre da nossa região, mas o Brasil, ele foi, de certa forma, sustentado nessa crise pela produção agrícola, também por todo o dinheiro que entrou através das exportações e tudo, girando, mantendo empregos aí no campo. Então, é algo muito importante mesmo de ser conversado aqui no Telescópio. Nós já retornamos também falando aqui de mais um assunto. Eu vou perguntar de um assunto aqui que agitou toda a nossa região, que agitou todo o estado de São Paulo, aqui para a Fernanda, que foi essa questão do ICMS. Eu vou
Vamos perguntar para ela o que ela achava de tudo isso, qual o impacto que isso poderia ter, mas teve aí a volta, o governador acabou voltando atrás aí desse aumento do ICMS, e nós vamos conversar já a respeito disso, mas antes só trazendo para você que quer ganhar uma lavagem no seu carro, uma lavagem completa lá no nosso querido Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. Então, para você participar aqui junto com a gente, o sorteio vai ser dia 22, ou seja, o sorteio está chegando, é só você mandar para a gente no nosso WhatsApp aqui da TV, o pessoal vai colocar na tela aqui para você, já está na tela, então é o 99-100-8654, ou seja, 99-100-8654. Manda o seu nome e seu RG e você concorre junto com a gente aí para uma lavagem completa no seu carro. Nesse dia 22 nós teremos o sorteio e nós entramos em contato com você. É só entrar no nosso WhatsApp rapidinho, manda o nome e RG, não paga nada e participa do nosso sorteio para ganhar uma lavagem, ficar o fim de semana aí com o carro limpinho. Então, fique ligado aqui com a gente, mande o seu nome e conversando então hoje aqui com a Fernanda Nanini, ela que é gestora de agronegócio e a dama do agro aqui na nossa região. E conta pra gente, Fernanda, justamente a respeito disso, né? Agitou, teve tratoraço aqui, passou por todo o centro de Itapetininga, Virgílio de Resende, vi em vários locais aqui, teve uma união grande dos produtores. Sim. Como você vê isso? E não foi só aqui, né? Eu vi Capão Bonito, vi em várias outras cidades aqui. Era importante nesse momento se unir, porque o que estava sendo proposto pelo governo do estado não cabe nesse momento, né? Diga pra gente, Fernanda. Não cabe. Nesse momento, não cabe nenhum aumento de imposto, né? Principalmente para o produtor rural. A gente já teve aí algumas cadeias produtivas, como milho, soja, etc. A gente já teve, porque o que acontece? Teve um ganho grande do produtor, porque ele vende essa commodity em dólar, né? Ele vende essa commodity em dólar, mas, por outro lado, o custo dele também se elevou, porque todos os insumos dele em dólar. Então, com essa vulnerabilidade aí da economia, tudo tem ficado muito caro para o produtor. E mais esse imposto chegando para ele, é inviável. O produtor, ele fica a ponto de fechar a porteira e parar de produzir, tá? E então, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem que olhar a isso. O governo do estado de São Paulo tem que ser mais efetivo no agro. Precisamos trazer mais benefícios para o produtor, para que ele consiga produzir de uma maneira consciente, de uma maneira justa, receba todos os seus ganhos e consiga cobrir seus custos na sua produção, porque sem ele, seja o produtor da agricultura familiar, seja o produtor de commodities, seja produtor de proteína, eles é que alimentam a população, né? Então, precisa se dar essa importância, digamos até que passional para o produtor, né? Precisa se dar essa importância, não vir com uma proposta aí de aumento de imposto. Isso é bem complicado, e eu fiquei assim de olhos marejados quando eu vi aquele tratoraço, porque é isso que eu busco, é isso que eu brigo, é que o produtor se una, porque você pode ver, depois que eles começaram a se articular para fazer esse tratoraço, o governador já baixou o decreto e não teve o aumento do ICMS. E aproveitando, falando de ICMS, a gente sabe que o produtor, ele paga uma alíquota de ICMS, e existe uma maneira de fazer o resgate desse ICMS do produtor. Tudo aquilo que ele gasta de insumos, ele pode resgatar. Existe uma legislação a respeito disso. Maiores informações, entre em contato com a gente. Lá no... É aquela questão do DIPAM ou não? É mais ou menos isso. É um pouco diferente porque não é municipal. Isso daí é estadual. 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 Então tem alguns estados, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná também existem esse benefício, mas em São Paulo já existe há algum tempo. Então, isso é muito importante, né, dele resgatar com certeza, isso, né? fazer esse resgate, né? O dinheiro voltar para ele. E o interessante é que isso movimenta a cadeia, porque esses valores que voltam para o produtor, ele pode gastar na produção. Então isso aí movimenta mais ainda o agronegócio. Então qualquer informação a gente está lá para dar para o produtor, para quem tiver curiosidade de saber sobre o assunto. Muito importante, né? Nós sabemos da crise que o país passa, né? Necessidade de dinheiro, o governo do estado de São Paulo ele não tem
não tem escondido isso de ninguém, nem tanto, né, aumentar o imposto, ainda mais no início da cadeia, né, que são os produtores ali, isso acaba gerando um dominó, né, que daí ia ficar mais caro para frigorífico, na parte do animal, ia ficar mais caro as sacas, tudo para o distribuidor, tudo até chegar nos supermercados, e quem ia pagar a conta final ia ser todo mundo no fim, né? Vai ser nós, porque nós, por mais que você produza, você também consome, né? Vai chegar, a conta vai chegar para todo mundo, então isso, essa ação que foi articulada aí por alguns produtores, que gerou assim uma comoção, ele está beneficiando no final a população, né, que ela não vai ter um aumento de preços aí do alimento, porque você pode deixar de sair num barzinho, você pode deixar de fazer um monte de coisa, mas de se alimentar você não pode deixar, então iria encarecer com certeza aí para o consumidor final. É muito importante, pessoal, ficar ligado nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem, né, o quanto isso mostra. Mas se você pegar qualquer produção animal, muitas vezes depende de rações que vende lá e tudo, e também, então fica sempre, impacta muito em toda a cadeia e impactar no bolso de cada um de nós aqui esse aumento. Então foi muito importante mesmo essa voltada, voltar para trás aqui nesse momento, né? E também trazendo aqui para a gente, justamente você falou que a respeito dos benefícios que hoje são oferecidos, tudo, né? Nas conversas que você tem, nos caminhos, eu sei que o país muitas vezes enfrenta dificuldades, mas o agro ele é uma pasta importante para o Brasil, ele é uma pasta importante para São Paulo e importante aqui para a nossa cidade. Como que você avalia essas três esferas nas ações que elas realizam e no auxílio que eles dão mesmo para que o produtor ele possa desempenhar, ele possa crescer, desenvolver e trazer mais riqueza para o Brasil? Olha, sinceramente, eu gostaria muito de ser mais otimista, mas falando-se em governo municipal, estadual e federal, o produtor está ferrado. É mesmo? Olha, da parte federal, o que o produtor mais necessita é a infraestrutura, estradas, tá? Que é terrível, para poder escoar toda a produção dele. O produtor precisa do crédito rural. Só para você ter uma ideia, o ano safra passado, que o governo diz ele que disponibilizou um X, aquele X já acabou em outubro. Nossa. Então, o produtor que depende do crédito rural para ele comprar os insumos, para ele produzir ou para ele construir, fazer um investimento dentro da propriedade, começar uma produção, já acabou em outubro. E aí o que tem disponível para que os bancos estão oferecendo agora são juros muito altos, você tem que ter um score da sua vida financeira muito elevada, então para o produtor já fica complicado. Você não pode ter nunca passado por nenhuma crise. Não, então assim, está muito difícil. Tá muito difícil, nós estamos ainda em janeiro, a gente teria que esperar até julho para começar a liberar de novo o ano safra. Nossa. E todo esse então, tempo... do ano passado, de julho a outubro, já acabou o dinheiro? Já acabou, só para você ter uma ideia, porque estava muito represado todos os projetos de investimento, principalmente, né? Então, acabou muito rápido. O governo do estado de São Paulo também oferece alguns benefícios, mas os benefícios que ele oferece sempre não tem recurso. Existem X programas, microbacias, existe vários programas estaduais aí de subsídio. Eu acho que o único que está com crédito ainda é o de seguro rural. O restante está tudo fechado, não tem recurso. Né? E agora na crise que a gente está, isso aí já acontecia muito antes de pandemia, imagina agora na pandemia. Falando da nossa cidade Itapetininga, a nossa quilometragem de estradas rurais ela é muito extensa, a gente até compreende a dificuldade da prefeitura em estar organizando e mantendo todas essas estradas, mas para se alimentar e para produzir, o produtor não pode esperar. Ele não pode esperar a prefeitura acordar que está precisando arrumar uma estrada ou uma ponte. Ou que tenha programas de benefícios, ou que o produtor consiga entregar para a merenda escolar, para que possa
incrementar aí a sua receita. Isso daí tem que ser para ontem, e a gente vê, né, que as 3 esferas está devendo muito para o agro, e o agro não deve nada para nenhuma das 3 esferas. Então eu espero que isso mude, né? Porque tá difícil, tá bem difícil. Muito bem, Fernanda. Então é muito importante nós termos aí esse cuidado, né, com todo esse assunto, de trazer aqui as informações, do pessoal conhecer um pouco mais a fundo, né? Porque muitas vezes se pensa, ah não, o agro ele está caminhando sozinho, ele está, de certa forma, já encaminhado, é muito dinheiro que vai para o agro. Tem gente que às vezes até que faz essas questões, esses questionamentos, levanta essas questões, mas aqui a Fernanda está trazendo para a gente aqui que não, né? Um pessoal que está aí batalhando, que está tendo que se virar muitas vezes sozinho, e que é algo que gera muita riqueza para o país, e que, de certa forma, é uma coisa até que eu gostaria de perguntar para você, Fernanda, hoje que se fala no mundo inteiro é a crise de comida, né? A crise de abastecimento, né? Seria, ainda assim, o grande ponto fraco, o grande calcanhar de Aquiles das grandes nações, principalmente dos grandes lugares onde se tem uma população muito alta, né? Como o Brasil está posicionado em tudo isso, né? Hoje se falava muito do Brasil celeiro do mundo e tudo. É uma realidade, nós temos capacidade de manter o Brasil bem farto de comida, e também exportar, manter muitos outros países depois, e isso surtindo aí um grande dinheiro para o Brasil. Como você vê esse futuro daqui 20 anos, 30 anos aqui no Brasil? Olha, para você ver como o que acontece é um pouco contraditório, né? Lá, anos atrás, a gente ouvia falar que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Ou que seria o celeiro do mundo. E realmente, hoje a gente está vendo que isso está se tornando realidade. Nós temos capacidade para ser o celeiro do mundo? Temos. A gente tem terra, a gente não precisa desmatar 1 metro quadrado, é só recuperar áreas degradadas, por exemplo, que a gente tem como produzir. A gente tem tecnologia, a gente tem pessoas, que é o mais importante, mas a gente não tem apoio político. Olha só. A gente não tem apoio político. Só para você ter uma ideia, a gente tem lido várias notícias aí que China, Índia vai necessitar de muito alimento. Principalmente eu que trabalho muito com proteína animal, para que a gente consiga produzir e atender essa demanda de aqui alguns, né, que já começou ontem, né, já começou há anos atrás essa demanda, a gente precisa de investimento no campo. Só que na hora do produtor investir, ele não tem apoio, não tem crédito. Não tem recurso financeiro disponível para ele. Tá? Então a gente vê aí que durou 2, 3 meses o valor do crédito rural que o governo disponibilizou. Mas só que a demanda está cada vez maior. Agora, essa disponibilidade de recurso para o produtor poder investir, para ele começar a produzir, porque não é de uma hora para outra. Se a gente vê, por exemplo, um aviário, vamos falar num aviário, para você começar a produzir, você precisa construir o aviário. Para você construir o aviário, vai de 4 a 6 meses. Tá? Então ele só vai começar a produzir daqui 6 meses, 8 meses. Então, se ele não tem o dinheiro disponível para ele investir agora, vai chegar lá na frente que a gente vai ter uma oportunidade uma oportunidade muito grande, muito significativa de vender para fora, vender para esses países que necessitam de alimento, que não tem área disponível para aumentar a sua produção. Muitos deles acontece isso, alguns países da Europa, por exemplo. A gente vai perder esse time porque a gente não está tendo apoio governamental. Olha só. Então, isso aí precisa ser revisto, a gente tem uma ministra que eu acredito ser um dos melhores ministros e ministras. Ela é muito boa, mas ela precisa, ela corre muito atrás, ela consegue fechar negociações, só que chega lá no começo da cadeia, que é o produtor, ele não está tendo esse apoio. Não acaba não chegando até ele. Não acaba chegando até ele. Então a gente precisa que o governo olhe muito para essa demanda que está tendo aí de recurso financeiro disponível para produtor rural, que a gente não está tendo.
Muito bem, e um recadinho especial para você do restaurante Vila Rosa. Muito bem, pratos deliciosos é lá no Vila Rosa e hoje os pratos principais lá são carne de panela ao sugo, frango assado crocante, moqueca de cação, pernil assado, língua ao molho e massa recheada. Tudo isso você encontra no restaurante Vila Rosa, no restaurante do Cássio. Você pode pedir também através do delivery que estava aí na sua tela, o número, então não deixe de aproveitar. E hoje conversando aqui com a Fernanda Nanini, a dama do agro, ela que é gestora de agronegócio, está aqui conversando com a gente a respeito de muitas informações dessa área tão importante para a nossa cidade. E, Fernanda, gostaria que você comentasse um pouquinho, que é algo que se fala muito, né, do Brasil, é que o Brasil ele tem muito da matéria-prima, ele tem muito do produto bruto ali, mas que muitas vezes ele precisa ir para fora para ser beneficiado, depois volta para cá mais caro, e isso de certa forma é algo que deveria se olhar muito. Se fala isso tanto da região quanto do Brasil todo, né? Você vê que talvez no agro alguns pontos seria muito bom para nós temos um beneficiamento local aqui para depois vender já beneficiado, ficaria mais barato e nós ganharemos mais dinheiro. Você vê em alguns pontos isso? Olha, eu acho que isso é essencial para o produtor, para ele beneficiar algum produto e vender ele agregando valor àquele produto, para ele vai ter uma rentabilidade muito maior. O que acontece hoje que realmente, principalmente a parte de commodities, né, a gente acaba mandando fora e lá sendo processado e volta para a gente. Isso encarece muito. Só para citar para o pessoal, commodity seria soja, o milho, o que mais? Milho. A gente até pode considerar hoje bovino e suíno e frango, tá quase ali como uma commodity já. Algodão, também a gente exporta boa parte bastante. Da produção do Brasil. Boa parte da produção, mas a gente está mandando digamos que o produto sem nenhuma manufatura, ele está indo... Produto bruto, né? Conforme sai... Produto bruto, exatamente. É lógico, a gente poderia exportar um produto já manufaturado aqui dentro, mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Tá? Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pegar aqui Itapetininga, Itapetininga poderia ser um polo, né? Poderia ser um polo aí de transformação de alguns produtos ou até de distribuição de alguns produtos que poderia até beneficiar mais o produtor, deixar o produto um pouco mais barato, né? Porque a gente vê muitos produtores que saem daqui, vão entregar no Ceasa e depois a gente compra de volta. A gente precisava ter uma forma de alguma ação governamental aqui, principalmente da nossa cidade, pode até ser regional isso, que fizesse uma negociação entre os grandes atacadistas e o produtor pudesse, ao invés de mandar fora com custo de frete, ele já consiga vender aqui dentro da nossa região mesmo. Porque daí paga o frete para ir, ou paga o distribuidor que comprou lá e revende, e depois paga o frete para voltar, né? Ou seja, fica muito mais caro no nosso supermercado aqui, né? Exatamente. Se fosse algo diretamente do produtor aqui para o supermercado, e você vê que é algo possível se fazer isso a nível municipal, ou seja, se ter uma integração assim, você vê? É possível sim, a gente precisa só ter um pouco de vontade política, né? Mas é possível sim. E o produtor, ele já consegue alcançar um valor muito maior no produto dele se ele fizer, por exemplo, o minimamente processado. A gente vê que se você vai lá e colhe um alface e vende, é um preço X. Se você lava aquele alface, higieniza e vende já pronto para a dona de casa consumir,
o produto vai ter um valor muito maior. E então, até que não é um investimento tão alto, mas isso tudo tem que ser muito planejado, né? Isso tem que ter, eu acho que tem que ter aí algum estudo, né? Eu sempre me pus muito à disposição sobre isso também, mas a gente precisa ter uma certa vontade, né? Principalmente política, de que isso aconteça, de organizar tudo isso, né? A gente precisa ter algum agente que organize isso. E para se organizar isso, você tem que ser político, tem que ser força política, tem que ser ação governamental, tem que ser prefeitura, tem que ser uma CAT, né, uma Casa da Agricultura, para que se organize tudo isso. E hoje a gente falando de técnicos principalmente, né, as casas de agricultura estão sucateadas, a CAT, a própria CAT, o governo estadual quer acabar com a CAT, né? Que é nós temos um escritório regional aqui em Itapetininga que tem excelentes técnicos, mas o governo também está querendo acabar com isso. Então, assim, a gente vê que todas aquelas, digamos que, órgãos que poderiam estar apoiando o produtor ali, eles estão sucateados ou estão sendo desmantelados, né? Então o produtor cada vez mais precisa de tecnologia, de assistência técnica, e as assistência técnica, né, a parte de extensão rural, ela está se acabando. Então não dá para entender. Dá para entender por que está acontecendo isso? Então, né, porque era hora de apostar na tecnologia, apostar na inovação, nas questões científicas ali, né, para cada vez se tornar um negócio ainda mais, dizer assim, mais eficaz, mais de acordo com todas as questões ambientais, que é uma preocupação do pessoal da agricultura, cada vez mais produtivo também, né, era justamente a hora disso, e muitas vezes os pontos onde se oferece isso ao produtor tem ficado mais escasso, tem ficado com problemas aí de financiamento, muitas vezes de dinheiro público, né? E conta pra gente aqui também, Fernanda, a respeito, nós estávamos conversando antes de começar o programa aqui, e você falou de um termo aqui, neoruralistas, né? O que é isso, da onde que vem e vamos dizer assim, o que isso pode impactar aqui no Brasil? Pois é, agora a gente tá tendo aí digamos que um novo nome para algumas determinadas pessoas, que são os neoruralistas. Neo vem de novo, né? Então a gente está vendo muitos investidores de fora, principalmente de São Paulo, das grandes capitais, vindo para o interior, alguns voltando para o interior, e eles são industriários, empresários, advogados bem-sucedidos, banqueiros, né? A gente está vendo que eles estão vindo para o interior, comprando terras aqui no interior, e para começar uma empresa rural, né? Uma empresa rural de produção de alimentos. A gente vê que hoje aqueles que tinham o seu dinheiro aplicado, ela já não está dando muita rentabilidade. Então hoje produzir alimentos está sendo muito mais rentável do que de repente você manter o seu dinheiro aplicado numa conta e rendendo, seja lá qual seja o investimento dele. Então a gente tem visto isso. Então essas pessoas que estão vindo, investidores que estão iniciando a sua vida rural, são os neoruralistas. Ah, que legal, é muito bom ver também, né, justamente esse interesse das pessoas, porque não é uma área, vamos dizer assim, que de certa forma, acho que muitas vezes as pessoas elas colocam assim, né, não, existiu a época rural do Brasil, depois existe a época industrial, depois existe a época da tecnologia, e não, o rural tá ali e vai continuar e vai crescer cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai precisar de alimento, né, gente? Então é muito importante ter sempre esse olhar a respeito disso. E conta pra gente também aqui, Fernando, um pouquinho a respeito do interesse dos jovens pelo campo, né? Como que você vê isso?
nós temos o curso aqui na cidade, eu acho que ele ajuda um pouco, né, talvez as pessoas a manterem esse olhar, porque muitas vezes o jovem, como não tinha essa opção antes, né, ele chegava na hora de escolher a faculdade, ele tinha que escolher um ramo totalmente diferente, né, do que ele muitas vezes tinha o contato, que ele gostava ali. Hoje tendo um curso de agronegócio, curso de agronomia, agora aqui na Anhanguera, aqui de Itapetininga, tudo. Veterinário virá agora, Veterinário também nós teremos. Isso. Então, vamos dizer assim, tudo isso você vê que facilita ao jovem que fez a escola agrícola aqui, que gostaria de continuar nessa área, continua a desenvolver, às vezes tem lá uma propriedade dos pais, ou é ligado já ao campo, tudo. Você vê que eles podem, de certa forma, se desenvolver e crescer aqui na nossa cidade? Eu acredito que sim, e essa é a minha esperança, né? A gente tem visto aí muitos jovens já engajados na parte rural. Antes a gente falava assim, se você não estudar, você vai ficar na roça. Agora, para você ficar na roça, você tem que estudar. Sim, sim. Tá? Hoje você tem que estudar para ficar na roça. Então a gente vê aí que a parte de sucessão familiar, ela é extremamente importante. Dói meu coração quando eu vejo assim um produtor, nossa, super bem sucedido, e que não tem ninguém que faça a sucessão dele. A gente sabe que a hora que ele chegar a faltar, né, partir dessa para melhor, a gente sabe que aquelas terras vão ser vendidas e não vão ser mais da família. Então, na melhor das hipóteses, vai ter um administrador que eles vão deixar lá, tudo, mão de funcionário, e só nem assim. Não, eles vendem, acabam vendendo. Aquele sucessor que não tem o amor à terra como seus antepassados, eles vão acabar desfazendo da terra, né? Não vão seguir. E aí isso dói bastante. E olha só que interessante, até para análise de crédito, se o cara já tem lá os seus 68, 70 anos, é importante que a gente apresente o sucessor. Olha, só tem que constar no contrato, tem que constar, tudo? A gente consta dentro do projeto, né, da nossa análise, a gente já mostra para o banco que ele tem um sucessor. Olha só. Porque aí, né, por exemplo, o investimento, o período de pagamento aí vai até 10 anos, né? É um prazo bem extenso. Então, para que tenha o risco desse cliente ele seja minimizado, eu preciso apresentar um sucessor. E a gente tem, assim, eu fico muito feliz quando chega alguém lá para conversar comigo no escritório, que fala assim, eu estou junto aqui com meus filhos, às vezes os filhos trazem os pais para saber sobre, o filho está inovando dentro da propriedade, então isso é muito importante. E os cursos relacionados ao agro aqui na nossa cidade, eles são extremamente importantes, mas eu acho que deveria ter mais cursos ainda. Eu acho que ainda é pouco, tá? Eu acho que ainda a gente precisaria de uma zootecnia, que é muito importante. A gente tem que valorizar mais a escola agrícola também, que tem excelentes professores, tem uma estrutura muito boa, mas que às vezes fica lá um pouco esquecido. Então eu acho que a gente tem que primeiro dar um melhor apoio a essas universidades, a essas escolas técnicas, que formam a mão de obra que vai trabalhar aqui, dar uma importância a elas, para que aí elas consigam formar bons profissionais. Os heróis, que são os professores, eles, apesar de toda a dificuldade, eles ainda conseguem transformar vidas, transformar as pessoas em bons profissionais aí na área do agro. Muito bem. Quem está acompanhando com a gente aqui, está vendo então a Fernanda Nanini contando aqui tudo pra gente. E essa persona, né, a dama do agro aqui, ela tem também aí um trabalho nas redes sociais, então de comunicação. É muito legal todo esse conhecimento que ela está trazendo aqui pra gente. Ela agrega ainda com entrevistas, né, com especialistas, com consultores a respeito disso. Então você que gosta, que acompanha, que quer se aprofundar ainda mais sobre esses assuntos do agro, ela tem então algumas páginas que ela vai trazer para a gente justamente quando começou essa ideia de trazer essas informações, né, de se colocar na internet. E você vê que falta talvez alguns comunicadores dessa área do agro que trabalhem isso mais profundamente, e também se puder trazer para o pessoal como eles fazem para acessar tudo isso. Então, principalmente assim, para acessar é só ir até o Instagram, Facebook, YouTube, Dama do Agro, simplesmente isso. Você encontra lá facinho. Só tem o meu nome lá como Dama do Agro. E
segue a gente lá, porque além de entrevistas, eu mostro muitas coisas do campo mesmo. Então, sempre que, porque a gente na área de projetos, a gente tem que fazer muitas visitas técnicas. Então eu mostro o gado, eu mostro todas as tecnologias, eu mostro como funciona um aviário. Então eu sempre estou postando coisas referentes a isso, né? Então, às vezes a gente acha que, por exemplo, o exaustor de um aviário não é nada interessante, mas você não conhece um exaustor de um aviário, por exemplo. Então, para você vai se tornar interessante. Para a gente é corriqueiro, mas para você é novo isso. Então, a gente sempre traz curiosidades, a gente traz as visitas, mostra tecnologias usadas dentro do campo, né? Então, é bem legal. Então, só acessar essas redes sociais, né? A Dama do Agro. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação também, eu vejo assim, às vezes eu recebo jovens até de outros estados me mandam mensagens pelas redes sociais, porque estão muito em dúvida quanto a seguir a carreira no agro, me pergunta como que é, e eu gosto muito de orientar. Como um dia eu fui orientada, eu também gosto de orientar. Então, eu gosto muito de trazer os jovens para perto, porque esse é o nosso futuro, não tem jeito. Muito legal, Fernanda. Então, você que está acompanhando aqui com a gente, pode procurar no YouTube, pode procurar no Instagram, no Facebook, coloca lá Dama do Agro, que você vai ter acesso a esse conteúdo que ela desenvolve aí na internet, vai saber também um pouquinho do dia a dia, se aprofundar mais a respeito disso, gostaria de pensar um pouquinho mais sobre esse meio, tudo. Ela vai trazer muitas informações, além de ser uma pessoa aqui muito legal de conversar aqui, que é a Fernanda. E você que está acompanhando aqui com a gente, nós temos um recado rapidinho para você da MSO. MSO, uma empresa especializada em ajudar a sua empresa. Nesse momento de crise, não fique aí batendo cabeça, não fique pensando, vamos dizer assim, não sabendo o que fazer. Procura assessoria, procura o pessoal da contabilidade da MSO, que eles vão poder ajudar muito a sua empresa. E estamos aqui com a Fernanda Nanini, a Dama do Agro. Fernanda, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio, acho que foi muito legal, trouxe muita informação sobre a nossa região, também sobre todo esse lado da economia, né, esse ramo que é tão importante aqui para nós de Itapetininga, para todo o Brasil, que é o ramo do agro, um ramo que nós respeitamos muito aqui na TV Itapê, e foi uma alegria ter você aqui no programa. Nossa, a alegria foi toda minha, eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. Também estou à disposição dos telespectadores que, se tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, dentro das minhas redes sociais, tem lá o WhatsApp do escritório, pode, sem vergonha alguma, nos contactar, a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Guto, eu gostaria de aproveitar um pouco da sua bondade da TVI e falar assim, eu também sou voluntária da UIPA, daqui de Itapetininga, tá? E a gente está com uma campanha de arrecadação, a gente está passando certas dificuldades lá da UIPA, que é a campanha do dezão, né? Que eu acho que não vai fazer falta para ninguém, mas que para a UIPA vai ser muito importante. Então, por favor, entrem nas páginas da UIPA lá, se puder nos ajudar, tá? Me desculpa, mas eu não podia perder isso. Imagine, não, é muito bom trazer aqui, a gente sempre tem essa parceria com a UIPA também, então fica aí, o pessoal, é a campanha do dezão, isso, o pessoal entra lá nas redes sociais, sabe como fazer certinho para chegar a esse número. Lá tem deles. O número do Pix, né, tem o número da conta, para nos ajudar, que a gente está tendo muitos resgates né, nessa época aqui, então a gente está passando certa dificuldade, e quem puder nos ajudar, a gente fica muito agradecido. E obrigado por me dar mais essa oportunidade. Eu que agradeço muito pela participação aqui com a gente. E também nós temos aqui alguns recados, então, do pessoal que participou aqui com a gente. Eu vou ler aqui para a Fernanda. A Márcia mandou boa tarde, o Fábio Madeira também, a Cristina Bernardes, aí o Alberto Pereira Oliveira aqui.
colocou aqui, em Itapetininga deveria ter uma proposta de pool de compra de insumos e defensivos agrícolas para os agricultores rurais. A Cristina Bernardes mandou aqui também, até quando o nosso agro seguirá sem derrubar uma árvore, já que a demanda nacional e internacional só aumenta? Há planejamento nesse sentido? Ela colocou aqui uma pergunta. Fernanda, dá para falar um pouquinho ainda a respeito dessa questão aqui, que a Cristina ela colocou, né? Como a gente já citou aqui, mas se puder só trazer mais um olhar aqui a respeito justamente dessa integração, né, entre a parte de meio ambiente e a parte do rural. Cristina, como eu falei, a gente tem condições de produzir sem derrubar árvore, tá? Por quê? Porque a gente tem muita área degradada e que pode ser aproveitada, elas podem ser recuperadas e se tornar agricultáveis, tá? Quanto à madeira, a gente tem condições aí de produzir madeira, matéria-prima com florestas plantadas. A gente já trabalha muito nesse sentido. Na região nós temos bastante, né, reflorestamento. Mas quando ela fala isso, não é que no nosso estado. Provavelmente seja lá para cima, Nordeste, Amazonas. Então, Cristina, infelizmente a gente depende muito ainda de política pública, tá? Enquanto o governo não enrijecer e ser mais comprometido com o meio ambiente, nós do agro e a população vamos sempre perder alguma coisa. Então a gente volta àquela questão de vontade política e políticas públicas. Muito bem, muito obrigado, Fernanda, por responder mais essa pergunta aqui com a gente. E você que está acompanhando aqui o Telescópio, eu vou colocar na tela aqui para você, então, o boletim de Itapetininga, trazendo os dados confirmados, então, e também os dados suspeitos do boletim epidemiológico de Covid-19. Então, nós temos aqui o boletim que foi atualizado, então, no dia 20, às 18h50, ou seja, ontem, às 6h50 da noite. Nós colocamos, então, aqui os números confirmados. Nós temos um total de confirmados de 4.443, sendo 3.982 já curados. Tratamento domiciliar, 290, 25 internados no Hospital Dr. Leo Orsi, 8 internados no Hospital da Unimed e 138 óbitos confirmados por Covid-19 na cidade. Também temos entre os casos suspeitos, total de suspeitos 63, sendo 31 em isolamento domiciliar, 28 internados no Hospital Leo Orsi e 4 internados no Hospital da Unimed. A taxa de ocupação dos nossos 2 hospitais da cidade está então no HLOB, no Leo S. Bernardes, a enfermaria com 80% e a UTI com 100%. E no Hospital da Unimed nós estamos na enfermaria com 64% e na UTI 50%. Lembrando que esses dados eles foram atualizados ontem, nós não recebemos ainda a atualização de hoje para trazer para vocês. E você que está acompanhando aqui o Telescópio, eu gostaria de ler aqui para vocês, né? Nós temos aqui um vídeo, deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha aqui para colocar. Tá, então nós temos aqui para trazer para você uma informação aqui da direção aqui da TV. Ontem nós informamos para vocês aqui que nós iríamos transmitir então a aplicação da primeira vacina e tudo, só que então não foi possível e por isso nós temos aqui então a carta da direção da TV que eu gostaria de ler aqui para você, explicando justamente o porquê nós não conseguimos então trazer essa transmissão da primeira vacina aqui de Itapetininga, que foi a médica a doutora Mônica. Então trazendo aqui para você, 21 de janeiro de 2021, amigos da TV Itapê. Nós nos comprometemos em passar para os telespectadores e amigos da TV Itapê a chegada e a primeira pessoa que receberia a dose de vacina contra o Covid-19 no município de Itapetininga. Estivemos em contato com a assessoria da imprensa da Prefeitura de Itapetininga desde a terça-feira, dia 19, solicitando informações sobre a data, a hora, local e quem seria a pessoa que receberia a primeira dose. Porém, a única resposta que tivemos é de que não tinham estas informações. No final da tarde da quarta-feira, dia 20, ontem, recebemos por WhatsApp a informação que a vacina tinha chegado e um link onde a chefe do executivo, senhora Simone Marqueto, iria transmitir em sua rede social o anúncio da chegada da vacina. Por esse motivo, não conseguimos levar para você, telespectador, a informação da chegada e a imagem da primeira pessoa a ser vacinada contra o Covid-19, nos fazendo sentir desprestigiado diante desta situação. Nós, da TV Itapê, convidamos e convidaremos sempre a chefe do Poder Executivo para entrevistas aqui em nossos estúdios, mas nunca a senhora prefeita pode vir aqui na TV para essas entrevistas. Por esse motivo, gostaríamos de salientar que sempre estamos e estaremos de portas abertas a todos os que queiram participar dos nossos programas, a fim de trazer conteúdo, informação e histórias aqui de Itapetininga. Desde já agradecemos a todos os telespectadores que têm nos acompanhado durante todos estes anos, atenciosamente, a direção da TV Itapê. Então, esta foi a carta aqui para todos os nossos telespectadores e nós temos aqui, então,
um vídeo da primeira vacinada da nossa região. É isso? Só o pessoal confirmar aqui para mim. Isso, a primeira vacinada da nossa região. Vamos colocar aqui na tela aqui então para vocês. Bom dia, eu sou Magda Skripnik, que ontem recebi a primeira dose da vacina. E o que eu acho que importa a todos é que como eu acordei no dia seguinte, eu estou bem, não tenho nenhum sintoma, né? Então, estou aqui só para dizer que estou bem. Muito bem, então nós tivemos aí a primeira vacinada aqui na nossa região, nós que foi na tarde de ontem, né, o governador João Dória ele esteve em Sorocaba distribuindo toda a vacina para a nossa região e nós tivemos aí a primeira vacinada então da região, mandando esse recado também. Então agradeço, ela é da Campina do Monte Alegre, então ela foi a primeira a receber essa vacina. Eu agradeço muito você que ficou ligado aqui junto com a gente, né, lembrando a você que o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, também do Laboratório Itapetininga e da Orocentro Prime, essas parceiras aqui do nosso programa que sempre fazem ser possível levar para você um programa assim. Então, muito obrigado pela participação aqui junto com a gente, você que mandou sua mensagem, você que esteve ligado, e amanhã tem mais Telescópio. É na sexta-feira, é ao meio-dia, é ao vivo sempre para você. Eu te espero lá, um grande abraço, tchau, tchau! Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Orocentro Prime. Cuidando do seu sorriso.